Graças a Deus, mais um dia, estamos juntos para a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos seguir aqui no livro do Apocalipse, hoje dia de número 345, meu Deus, falta muito pouco, 20 dias aí para completarmos o nosso plano, hein? Que maravilha, vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia. Um privilégio para mim estar aqui com essas pessoas. É um prazer, não é um peso. Sinto alegria em poder estar aqui lendo a palavra do Senhor junto com esses leitores do clube. E quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que está sobre a nossa vida e nos entregando conhecimento e sabedoria. Fale conosco em mais uma leitura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar já aqui a Bíblia na tela. Hoje, capítulo 9. Nós estamos falando das trombetas, né? Do toque das trombetas. E como eu tinha falado para vocês, essas trombetas elas estão trazendo aqui a mesma figura, a simbologia do que aconteceu no Egito. Antes do Êxodo, né? No livro do Êxodo fala sobre isso. As 5 primeiras falam sobre as pragas que foram enviadas ao Egito. Muito semelhante. Agora nós vamos ler a sexta na sequência, agora a quinta na sequência a sexta, e você vai ver que a sexta já fala novamente dos 4 cavaleiros que foi falado na abertura dos selos. Você vê que é o mesmo tempo, é a mesma situação que está sendo narrada aqui. E você vai perceber mais uma vez uma interrupção, assim como na abertura dos selos. Antes da abertura do 7º selo, houve uma pausa, uma interrupção, para depois João falar sobre o 7º selo. Aqui também, depois da 6ª trombeta, haverá uma pausa, onde João vai falar sobre um livro aberto, já não mais um livro selado. E com esse livro aberto, o conhecimento que é dado a saber a todo o povo. O que estava no livro selado, ninguém poderia saber, só o Cordeiro teria autoridade para abrir, e a bem da verdade é que nós só saberemos o que vai acontecer, a conclusão realmente de tudo que está escrito naquele livro, depois da abertura do 7º selo, da 7ª trombeta, a 7ª taça, do grande dia do Senhor. Mas tem coisas que foi nos dado conhecer. E João vai falar sobre isso também, tá? Mas hoje nós vamos ler o capítulo 9 e o 10. E o que está no livro é o capítulo 11. A gente vai acabar deixando para amanhã, para ir com calma, com paciência, entendendo aos poucos. Tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 9. Não esquece de dar o seu like, eu peço todo dia, seu nome, de onde você nos acompanha. Estou focando aqui mais na leitura, mas qualquer coisa, coloque aí nos comentários também, tá? A 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram, a semelhança do que aconteceu no Egito. A escuridão, né? A praga da escuridão. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Também aconteceu isso no Egito. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa, a marca, né? Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Veja que essa linguagem de marcados é muito comum na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. No Egito, algumas casas foram marcadas com sangue.
a nossa justificação é marcada pelo sangue de Cristo e somos marcados, selados através do Espírito Santo. Então, João está falando aqui dessa marca na testa, que faz menção a um conhecimento que chegou até nós. No passado, pelas leis mosaicas, as pessoas traziam aqui na testa, né, amarrado em um cordão, tinha na testa uma caixinha que continha as leis para estarem gravadas na testa, na mente, mas isso foi descontinuado por Cristo e o Novo Testamento diz que não é mais gravado em tábuas de pedra, em nenhuma dessas coisas, mas na mente e no coração. Então, essa marca na testa representa hoje, debaixo da nova aliança, a nossa mente que foi renovada, somos guiados por esse ensino. Então, quando a gente chegar lá na marca da besta, você já vai entender melhor, tá? Então, já estou te adiantando um pouco sobre marca, tá? Versículo 5. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha o poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A 7ª trombeta. O 6º anjo tocou a 7ª trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pois a força dos cavalos que estava na boca e na cauda deles, as caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. A semelhança do que aconteceu no Egito. Muitos não se arrependeram, mesmo depois das pragas. O povo de Israel, mesma coisa. Capítulo 10. O anjo e o livrinho. Então, uma pausa aqui.
antes de sair falando sobre as 7 taças, que será na sequência. Perdão, a 7ª trombeta, né? Antes de falar da 7ª trombeta, uma pausa. Vai falar sobre um outro livro, um livro que não estava mais selado. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, ainda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disse: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A semelhança do que aconteceu com Ezequiel, né? Que também comeu a profecia e falou para as pessoas o que estava para acontecer. Assim João também, né? Foi-se achado em espírito, vendo e ouvindo todas essas coisas, mas ele ainda teria que dizer, ainda teria que profetizar, ainda teria que falar sobre essas coisas para muitas nações. Nós somos uma dessas. Só sabemos dessas coisas porque João deixou relatado, né? A profecia chegou até nós. Bom, gente, aquela pausa. Amanhã a gente continua. Vamos com tranquilidade, devagar e sempre fiéis no nosso propósito, que é lermos a Bíblia toda em um ano. Está mais perto do que nunca. Vamos chegar lá, vamos até o fim e até depois do fim. Um abraço de fé e força para quem faz parte de uma congregação local e tem culto aos domingos. Um excelente culto para você, para a nossa família também. Até daqui a pouco estaremos juntos na nossa transmissão também do nosso culto ao vivo, online, às 8 horas da manhã. Tá bom? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.